Então, agora eu vou ensinar vocês como que é feito o processo de titulação. Para fazer o processo de titulação, a gente precisa da bureta, certo? Que é a vidraria que tem uma graduação grande e que tem uma torneira para a gente controlar a quantidade de líquido que a gente extrai. A gente não sabe certinho qual o volume que a gente vai gastar, por isso que a gente usa uma bureta, certo? A gente vai precisar do Erlenmeyer, onde a gente vai fazer a agitação manual. Ele tem essa boca pequena, que é para você poder agitar ele e não respingar nada para fora, certo? Por isso que a gente usa o Erlenmeyer. E a gente vai precisar também das outras vidrarias para colher a líquida do material que vai ser utilizado para fazer, que vai ser estudado, no caso vai ser titulado, certo? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o Erlenmeyer e transfere para ele uma alíquota, certo? Do material que a gente vai titular. Novamente, tira o ar da pera, certo? E nesse caso aqui a gente vai pegar 10 ml. Para titulação, para qualquer procedimento analítico, a gente usa vidrarias volumétricas. No caso, aqui a gente está usando uma pipeta volumétrica, certo? Deixa eu entrar aqui. Peguei 10 ml, transfiro para o Erlenmeyer. De novo, se ficar qualquer gota aqui na ponta, certo? Você tem que projetar essa gota na parte interna do frasco, porque essa gota não é da pipeta, certo? Essa gota é de onde a gente está transferindo. Então a gente tem aqui 10 ml no caso da solução de vinagre. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água para aumentar o volume, porque é difícil você fazer agitação com volumes muito pequenos. Nesse caso não tem problema, vocês não precisam medir o volume que vocês estão colocando, porque quando você faz essa diluição aqui, você não está alterando a quantidade de ácido, você simplesmente está diluindo, certo? E é a quantidade em matéria de ácido que vai reagir com a quantidade equivalente de matéria em base na titulação. Então, adicionar um pouco de água aqui não faz diferença. Vou colocar um pouco de fenolftaleína, 2 ou 3 gotas já é suficiente. Ok? Vou reservar isso daqui. Agora eu vou pegar a bureta. Como a bureta está um pouquinho molhada, se eu colocar qualquer solução aqui dentro, a solução vai ser diluída. Então eu vou ter uma concentração errada, certo? Da minha solução padrão. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco dessa solução. Dê aquele beck para mim, por favor. Pode ser esse grande. Ok? Aqui. Essa aqui é a solução do meu H. O que eu vou fazer? Vou verificar primeiro se a torneirinha tá mole. Se a torneirinha estiver muito dura para girar, tem que ajustar essa porquinha aqui. Se ela estiver muito mole, também tem que ajustar ela, porque senão pode dar vazamento, certo? Fecha a torneira, põe um pouquinho de NaOH, certo? E gira assim, para molhar toda a parte interna da bureta, certo? Para remover qualquer resíduo, sujeira que porventura esteja aqui. Essa solução que a gente usou para lavar a parte interna, ela se torna resíduo, certo? A partir do momento que eu usei ela para fazer algum tipo de lavagem, ok? Vê para mim esse becker. Ele tá abrindo, não? Tá aí no celular, né? Ele se torna resíduo. Então eu tenho que despejar esse resíduo, ok? Terminei. Sempre tem que limpar a ponta da vidraria porque ela pode pingar depois se for. Na hora de fixar a bureta aqui na garra, a gente faz assim. Fixa, segura na vidraria e segura na garra, certo? Depois vem, gira aqui, aperta. Antes de soltar a vidraria, o que você tem que saber? Saber se ela está bem presa na garra. Então você solta
a vidraria com uma mão e segura com a outra. E verifica se está bem firme. Se não tiver, aperta um pouquinho mais. Depois, se tiver segurança que a vidraria está bem fixa, aí você pode soltar ela. Verifique se a torneirinha está fechada e completa a bureta com a solução. Nesse caso aqui de NaOH. Sempre coloca um pouquinho mais, porque você tem que lembrar que aqui embaixo tem ar. Você tem que completar esse ar aqui com solução. Certo? Aí agora você olha para cima e mexe na torneirinha aqui embaixo. Não olha para a torneirinha. Se olhar para a torneirinha, você não vai ver o menisco descendo. Pronto. Certo? Recolhe essa gota, põe aqui do lado. Então agora eu tenho toda a bureta preenchida, sem nenhuma bolha de ar, certo? Não está pingando na torneira, nem pingando aqui embaixo, e aqui o menisco está no zero. Então a bureta está zerada, ela está pronta para ser usada, certo? Aí agora eu vou fazer a titulação. Eu tenho aqui aquela solução que eu preparei, certo? Deixa eu pegar Passa um pouquinho essa folha aí, por favor. Só fazer o quê? Pode ser. Porque ele é a lista. Aqui. É bom sempre ter um fundo branco, certo? Você vê as mudanças de cor. Então, depois de feito isso, você vai começar a titulação. Como é a primeira vez que você está titulando, você não sabe qual o volume de NaOH que você vai gastar, certo? Então, você tem que ter um pouco de atenção. Depois que você sabe qual é o volume, o que você faz? Você vai, acelera a adição e depois só no finalzinho você vai gota a gota, certo? As primeiras gotas que a gente pinga, vocês vão observar a formação de uma cor rosa. Só que essa cor rosa, ela desaparece rapidamente, certo? Ela desaparece rapidamente por quê? Porque ela se mistura com o resto do ácido e o pH volta a ficar baixo e a fenolftaleína volta sem color, certo? Vamos ver se eu... É muito difícil observar aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora está próximo. Deixa eu colocar um pouco mais de fenolftaleína, que eu acho que está muito... Essa fenolftaleína está muito diluída. Não dá para ver o rosa aqui, quando pinga. Olha lá. Agora está dando para ver direito. Quando você observa que o rosa demora mais para desaparecer, quer dizer que está perto do ponto de virada, ponto de neutralização. Olha lá. Estão vendo? Desapareceu o rosa. Se eu colocar mais uma gota, provavelmente o rosa vai ser persistente. Viram? Uma gota só foi suficiente. Se ficar gota aqui, essa gota não é da bureta. Tem que recolher. Estão vendo? Ficou rosa. Jóia? Vocês viram que eu adicionei uma gotinha a mais e ele como se diz? E ele ficou rosa e o rosa é persistente. Certo? Ele não desaparece. Se você pegar essa solução aqui rosa, certo? Agora é um experimento extra. Se vocês soprarem aqui dentro, ela vai voltar sem incolor. Por quê? Porque tem CO2 no ar, certo? E a gente exala CO2. O CO2 reage aqui com a água e ele acaba formando um ácido, porque os óxidos que são feitos de elementos não metais são óxidos ácidos, certo? Isso quer dizer que quando eles reagem com a água, eles formam ácidos. Tá vendo? Viram? Beleza? É possível determinar quanto de CO2 que a gente exala fazendo isso. Se a gente pegar uma solução, certo? Pegar a água, por exemplo, ficar soprando, depois titular, a gente consegue determinar quanto de CO2 que a gente exalou. Não assim de forma
uma precisão muito grande. Eu vou colocar mais uma gota aqui, vamos ver. Ó, já ficou. Agora ele tem uma reserva de CO2, porque o CO2 ele reage com o ar e forma, com a água e forma carbonato. E aí ele demora um pouco, o equilíbrio dele é um pouquinho mais complexo. Ó, já está desaparecendo de novo. Leva um tempinho a mais para ocorrer a neutralização. Por causa do CO2 que eu soprei. Acaba que eu vou agitando também, vai absorvendo o CO2 do ar. Entenderam como é que faz a titulação? Titulação vocês vão fazer só na outra aula, certo? Nessa aula é preparo de soluções a partir de sólidos, no caso, preparo de solução de NaOH, diluição, preparo da solução de vinagre, a partir da diluição do vinagre, certo? E não, vamos guardar essas soluções e na outra aula vocês vão fazer a titulação, beleza? É a aula que você não vai